Então, em relação à cromatografia gasosa, a- o- analisando a ideia geral, nós vamos falar então dos cromatógrafos, que são os gráficos que nos mostram as separações dos compostos de uma mistura. Esses compostos eles são normalmente separados na cromatografia gasosa com base na polaridade, mas principalmente nos pontos de ebulição, uma vez que a cromatografia gasosa ela basicamente funciona através de uma rampa de aquecimento, onde eu programo o equipamento para que ele aumente a temperatura ao longo do tempo. Que nós temos o que acontece na cromatografia, a separação dos sinais, aqui os sinais no começo dela são sinais estreitos e longos, que é o ideal, e à medida que esses sinais vão demorando mais tempo, eles vão se alargando e diminuindo o tamanho. Isso é comum da cromatografia gasosa. Os sinais no final eles são mais baixos e mais largos, e no começo são mais finos. Aqui eu tenho a separação dos 6 sinais, dos 6 compostos. O que acontece? Se eu programar o equipamento com aquecimento muito rápido, como a separação dos sinais 5 e 6 é maior, eu consigo separá-los com a temperatura mais alta. E o 1 e o 2 e o 3 e o 4 eles coeluem. Se eu botar uma temperatura intermediária, eu separo o 5 e o 6, o 3 e o 4, mas não separo o 1 e o 2. Então o que acontece? Eu devo otimizar o processo a fim de diminuir o tempo de retenção dos componentes na mistura, e aí eu posso trabalhar com uma rampa de aquecimento. Então o que eu devo ter é essa separação ideal, e eu posso trabalhar com a rampa de aquecimento para diminuir o tempo de eluição. Problemas que podem acontecer são os alargamentos frontais e alargamentos caudais. Normalmente esses alargamentos acontecem quando eu tenho uma degradação da fase estacionária e uma liberação dessa fase estacionária na coluna. Outros problemas podem estar associados a isso, mas o principal problema está associado então à degradação da coluna. Quando a degradação da coluna acontece, normalmente é cortado um pedaço da coluna próxima ao liner de injeção ou no final da coluna, diminuindo o tamanho dela e assim diminuindo o tempo de retenção, alterando todas as propriedades da coluna, não a capacidade diminuindo um pouco a capacidade de separação, no entanto, evitando com que eu precise comprar uma coluna nova. Mas isso a gente vai falar ao longo do tempo. Então isso aqui normalmente é a degradação da coluna. Então aqui eu tenho os dois analitos com uma baixa resolução entre os sinais, ou seja, estão coeluindo, e aqui eu tenho uma separação ideal. Quando eu tenho essas situações aqui, eu trabalho com uma rampa de aquecimento. Mas eu posso melhorar ainda mais. Como assim? Sinais mais longos e mais curtos aumentam o poder de separação da coluna. Um cromatógrafo, então, é um gráfico que mostra a concentração, né, em função do tempo. E a concentração, basicamente, é a integração dessas áreas aqui. Tá? Então, numa temperatura 1 e uma temperatura 2. Aqui eu tenho coeluição e aqui eu tenho a separação entre sinais. De modo geral, a cromatografia ela acontece em dois tipos, né? Ela pode ser aplanar ou em coluna. A planar eu uso uma fase móvel líquida. Ela pode ser em camada delgada ou em folha de papel. Quando eu falo em camada delgada, eu estou falando em cromatografia preparativa, né? Para dar uma ideia da separação dos componentes, a quantidade de componentes possíveis, e através de modificações químicas e reações específicas, eu posso identificar grupos funcionais. Por exemplo, existem reagentes que reagem com taninos e modificam a coloração, então tem reações específicas que nos dão uma ideia da caracterização fitoquímica dessa matriz, sem especificar quais são os componentes, mas sim os grupos de componentes presentes. A cromatografia em coluna pode ser a gasosa, que a cromatografia gasosa a gente vai ver daqui a pouquinho, mas basicamente a fase móvel é um gás, e a fase estacionária pode ser de 3 tipos: a líquida, a sólida e a ligada. Tá? A cromatografia em fluido supercrítico, eu tenho então um líquido, um sólido, quimicamente ligado,
E a líquida, basicamente, eu tenho as mesmas situações. Então, a cromatografia em papel, como é que ela funciona? Eu preparo uma mistura de diluentes, aplico acima a mancha inicial que contém a matriz, né, o extrato, e deixo ele diluindo numa cubeta. À medida que vai diluindo, os sinais vão sendo separados e a distância, a relação entre a eluição do solvente e a eluição de cada analito é o RF, é o fator de retenção. Então, se ele diluiu até aqui, vamos dizer, 10 centímetros, e o analito em 7, eu tenho 0,7 fator de retenção. Quanto maior a separação entre eles, mais fácil é a separação depois numa coluna. Uma coluna. Então, ele dá uma ideia dos componentes. Se eu fizer reações químicas específicas com grupos funcionais, eu posso ter uma ideia de componentes presentes. E até mesmo eu posso separar, dependendo dessa cromatografia em camada delgada, separar analitos muito próximos, raspar eles e fazer testes de atividade antioxidantes e antimicrobianas de grupos funcionais ou extratos. Então eu tenho várias formas de utilização da cromatografia em camada delgada. Então aqui é um método rápido, está aqui de 20 a 40 minutos, na verdade uma diluição demora de 5, 10, 15 minutos, dependendo do tipo de solvente. Ele é uma sensibilidade muito alta, né, que 10 a 9, normalmente TV do UV, ou reações específicas de grupos funcionais, identifica os grupos funcionais, por exemplo, no UV, se ele queima, se ele reage com cloreto férrico, então eu posso fazer testes fitoquímicos e eu posso variar a fase móvel e também a fase estacionária. Se eu utilizar a sílica como fase estacionária, eu estou falando em uma diluição onde o menor polaridade vai diluir primeiro, os mais apolares vão diluir primeiro, vão ficar mais acima, e os de menor polaridade vão diluir por último, uma vez que a sílica ela retém mais os compostos polares. A alumina é o contrário, então ela vai reter mais a fase polar e ela vai reter mais a apolar e a polar vai diluir primeiro, tem uma fase reversa. E a selita que é mais ou menos utilizada para reter compostos polares. É um método físico-químico de retenção por adsorção. Então o analito se absorve na fase estacionária e eu posso então trabalhar com a mistura de eluentes e verificar qual é o eluente que melhor vai separar os compostos e assim eu posso prever a separação e a fracionamento dos meus componentes da matriz. Então, preparei a cromatografia em camada delgada, previ qual seria a melhor separação. Então, aqui eu preparo uma pastilha. O que a pastilha contém? Eu preparo o extrato, eu coloco a sílica ou alumina, dependendo do tipo de fase móvel que eu vou ter. Vou secar com um secador a uma temperatura de 45, 50 graus para evaporar o solvente. Essa pastilha eu vou aplicar em cima da coluna e vou começar a eluir do solvente menos polar até o mais polar na fase normal e do mais polar ao menos polar na fase reversa. Então a cromatografia em fase reversa, normalmente eu uso fase estacionária C8, C18, eu começo a eluição com solventes polares e vou diminuindo a polaridade. Na cromatografia com sílica, eu sempre começo com solventes apolares e vou aumentando a polaridade. Na cromatografia gasosa, então basicamente eu tenho uma coluna capilar, não recheada, normalmente eu falo isso, vou explicar depois o porquê, onde normalmente por adsorção ou partição, os analistas vão interagindo mais fortemente, no caso aqui as bolinhas pretas vão interagindo mais fortemente com a fase estacionária do que os quadrados, e aí com o tempo eu vou ter o quadrado eluindo mais rapidamente do que as bolinhas. E aí, o que acontece? À medida que os analistas vão saindo, os menos polares, os mais apolares vão diluir primeiro na cromatografia gasosa e os menos polares os mais polares vão diluindo depois. O que acontece na cromatografia gasosa em si? A fase estacionária sólida com grande área superficial e a separação baseia-se em mecanismos de adsorção superfície. E no caso de um líquido absorvido no capilar é por partição. A cromatografia gasosa, ela
é considerada rápida do ponto de vista que eu separo um monte de compostos e um tempo relativamente curto. Uma vez que uma eluição vai ser de 20 a 1 hora, de 20 minutos a 1 hora, e a separação de uma grande quantidade de analitos. Tem um alto poder de separação, de acordo com a rampa de aquecimento que a gente vai ver daqui a pouquinho na programação dela. Eu posso separar uma classe enorme de compostos, desde que esses compostos sejam voláteis ou volatilizáveis. O que significa isso? São compostos que não são tão polares, ou que eu posso modificar os grupos polares por grupos menos polares, no caso, eu posso transformar ácidos carboxílicos em ésteres, álcoois em silanóis. E com essas modificações químicas eu posso fazer com que alguns compostos que não seriam possíveis analisar para cromatografia gasosa sejam possíveis. A cromatografia gasosa ela é muito utilizada para hidrocarbonetos, análise de compostos voláteis de óleos essenciais, aromas, essências e compostos naturais, desde que esses compostos também sejam termicamente estáveis a temperaturas que vão chegar no máximo a 300 graus Celsius. Então, são compostos que têm um ponto de ebulição menor que 300 graus Celsius. E aqui embaixo, como está colocado, técnicas auxiliares podem ser utilizadas para identificação. A cromatografia separa os compostos e aí eu tenho detectores de UV, que eu posso dar uma ideia de quais são as regiões de absorção e com isso eu tenho uma ideia da classe de grupos funcionais que existem na estrutura. Eu posso comparar com padrões, que é o ideal, e avaliar os tempos de retenções dos padrões e assim determinar, através da análise do tempo do padrão com a leitura do UV, análise UV, qual seria o composto detectado. Ou a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, a qual eu tenho então uma fragmentação da estrutura, mostrando os fragmentos e com isso, através do banco de dados do equipamento, eu ter uma possibilidade de identificar com uma certa clareza qual é o composto que foi eluído na coluna. Então vai depender do detector como que será a identificação dos compostos. A cromatografia tem a finalidade apenas de separar e os detectores de identificar os compostos com auxílio ou não auxílio de padrões. Isso vai depender do tipo de indicador de detector que eu vou ter do equipamento acoplado a ele. E aí sim eu posso ter uma confiabilidade depois da quantificação através de técnicas analíticas, normalmente utilizando técnicas de recuperação, que usando um surrogate, que é um padrão interno de recuperação, que ele é adicionado na matriz e aí depois é verificado a partir dele quanto que foi recuperado. Então a gente vai considerar ele como sendo 100% recuperado, mas você vai discutir lá adiante. Então a cromatografia gasosa requer que eu tenha compostos voláteis ou volatilizáveis, ou seja, eu posso transformar a derivatização de grupos funcionais e conseguir analisá-los. Quais misturas podem ser separadas para a cromatografia gasosa? Para uma substância qualquer poder ser arrastada pelo fluxo de gás, ela tem que estar na fase gasosa, ou seja, ela tem que ser volátil ou volatilizável. E isso está dizendo que ela tem que ser volátil ou volatilizável, que a temperatura de ebulição dela não pode ser maior que 300 graus Celsius. E ela deve ser estável a essa temperatura. Quais são os principais compostos que são analisados? Pesticidas, organoclorados e PCBs, hidrocarbonetos. Então, organoclorados, esses são os pesticidas que eram bastante utilizados, estão diminuindo a utilização deles, mas, de modo geral, compostos voláteis, que os pesticidas eles são voláteis, normalmente são aplicados juntamente com óleos essenciais para eles ficarem absorvidos nas folhas por mais tempo e ter mais ação. Às vezes acabam sendo volatilizáveis, sendo que ele pode sofrer uma deriva, né? Dependendo da temperatura, do vento e tudo, ele sofre uma deriva, inclusive ele se arrastando em vários locais, né? Na proximidade das lavouras. Hidrocarbonetos, eu posso analisar então hidrocarbonetos aromáticos e não aromáticos, que é um problema ambiental sério, que é a questão de vazamentos de combustíveis. Os combustíveis naturalmente são encontrados, são derivados de petróleo, né, no caso,
e esses derivados do petróleo eles acabam tendo hidrocarbonetos pares em grande quantidade. Quando a degradação de matéria orgânica natural, a quantidade de compostos hidrocarbonetos ímpares é predominante. Então, a proporção entre pares e ímpares pode ser um indicativo de contaminação por derivados do petróleo em vazamentos em locais onde tem grande fluxo de navios, barcos, etc. E os HPA são derivados de queimas também de combustíveis fósseis e ações humanas antrópicas que podem dar uma ideia da contaminação. Aminas e fenóis também podem ser utilizados. Questão ambiental. Alimentos, eu falo então de análise de ácidos graxos e triacilgliceróis. Normalmente a cromatografia pode ser utilizada para análise de ácidos dos graxos e triacilgliceróis desde que sejam derivatizados em ésteres. Análise de compostos voláteis com aromas naturais. Análise de açúcares e aminoácidos. Naturalmente é necessário que para esse tipo de análise sejam derivatizados esses grupos funcionais, uma vez que são muito polares e o ponto de ebulição desses compostos é acima de 300 graus. Compostos farmacêuticos que estão associados a doping, metabólitos de drogas e da petroquímica principalmente. Então a cromatografia gasosa é muito empregada nessas análises. A parte instrumental. Então, de modo geral, os principais gases de arrastas que existem para a cromatografia gasosa ou fase móvel é o nitrogênio, o hélio e o hidrogênio. Lembrando que o único gás utilizado em cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas é o hélio. Quando se fala em detector de feed, pode ser o hidrogênio ou o nitrogênio, mas a gente vai falar de modo geral que o hélio, o nitrogênio e o hidrogênio têm uma velocidade de diluição para que eles tenham uma máxima sensibilidade. Então isso aí está levando em conta a questão da equação de Van Dinter modificado. Então esse equipamento aqui é um equipamento de cromatografia gasosa. Aqui dentro é o forno, aqui tem um automostrador e aqui tem um liner onde é injetada a amostra. Então vai falar partes por partes. Então no liner, aqui na parte dos gases, que é a parte de injeção da amostra, nós temos a seguinte situação. O gás ultra puro, no mínimo 4.5, 5.0, que seriam 99.995 ou 99.999% de pureza. Esse gás ele tem uma válvula específica para o gás, no caso aqui pode ser o hélio, nitrogênio ou hidrogênio. Lembrando que o hélio é o único gás usado para cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Aqui tem um ajuste inicial, uma válvula inicial. Aqui, então, pode ter um sistema de secagem também, vai depender do tipo de gás. Se eu comprar o 4.5, ele passa por um sistema de secagem que vai reter o CO2, a água e etc. Qualquer umidade que vá para a coluna, ele pode oxidar a fase estacionária e degradar a fase estacionária e até mesmo aumentar a polaridade da fase móvel, né? Uma vez que a água aquecida é polar. Então aqui tem um problema, devo cuidar muito bem a qualidade do gás e ao mesmo tempo dos solventes que eu utilizo. Solventes têm que ser solventes específicos para HPLC, solventes ultra puros e também filtrados, qualquer particulado pode trancar a coluna. Então tem que ser um solvente ultra puro e todo cuidado. Nessa região aqui eu tenho um liner e um septo de silicone. Quando eu furo o septo de silicone, essa região do liner normalmente ela vai estar entre 280 a 300 graus. Para quê? No momento que eu injetar a amostra, no caso 1 microlitro de amostra, ela vai toda volatilizar. Na medida que ela volatilizar, essa região aqui ela vai estar mais fria. Então ele vai forçar, o gás vai forçar para dentro a amostra e a amostra aqui vai condensar. E essa condensada aqui, após, então, aqui é o forno, a partir de uma temperatura específica eu faço uma rampa de aquecimento. Com a rampa de aquecimento eu vou aumentando a temperatura de modo que os analistas sejam separados pela temperatura. O detector detecta o sinal dos analistas passando e registra. Então o equipamento todo está associado a esses pontos aqui.